Fala galera, beleza? Esse é um corte da nossa live que ocorre todas as quintas-feiras às 20 horas. Mas se você quiser receber mais conteúdo sobre nutrição, suplementação e metabolismo, é só entrar no nosso grupo de estudos do Telegram, que é totalmente gratuito. Eu vou deixar no primeiro link da descrição. Aí sobre nutrição, pode mandar que eu tento responder, beleza? Na verdade a proposta dessas lives não é eu estabelecer um tema, engatilhar esse tema e ficar falando. Cara, manda pergunta porque eu odeio falar sozinho. Aliás, se você entrar aqui, manda um boa noite também, porque isso é muito educado. Então boa noite, senhora Sá, Mendes. Quem mais está entrando aí? Senhora Larissa Melo Nutri, e aí underline Luiz, boa noite, boa noite. Então essa é a nossa live semanal, todas as quintas-feiras às 20 horas. E como eu mencionei para vocês, eu estava estudando sobre tireoide. Estava dando uma revisada aqui na tireoide. Boa noite, Pedro Galvão, sinistro do jiu-jitsu. Suave, Luiz? Tranquilo? Show! Pessoal, essa live tem transmissão tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, beleza? Bom, então eu estava estudando sobre tireoide hoje, estava revendo, né, algumas coisas sobre tireoide. E aí, inclusive, teve um episódio em que eu estava lecionando, estava dando aula para um pessoal, é um pessoal que se formou em medicina e eles vão prestar a prova ali para tirar o título de endocrinologista, né? Eu estava lecionando com eles, eles atuam já, e aí eu estava dando aula para eles e o pessoal surgiu o assunto de hipotireoidismo. E eu tenho reparado muitas mulheres com hipotireoidismo chegando aqui no consultório. E isso, cara, parece ser normal e eles falam que isso acontece mesmo, né? Foi essa troca de experiência que eu tive com essa galera. Então mulheres ali a partir dos 40 anos já são um público de risco aí para desenvolver o hipotireoidismo, doença autoimune, tá? E aí normalmente quando a gente fala de doença autoimune não vem só o hipotireoidismo, vem um combo, né? Então você pega as mulheres nessa faixa etária com essa doença com o hipotireoidismo, com essa doença autoimune, pega com doença de Crohn, por exemplo, com artrite, cara, vem um combo de coisas. Mas se tratando especificamente aí da glândula tireoide, como que ela funciona? A gente sabe que a gente tem lá o nosso hipotálamo. Nosso hipotálamo ele secreta um hormônio chamado de TSH. Esse TSH cai na circulação porta hipofisária, desculpe. E aí esse TSH vai até a nossa glândula hipófise, tá? Esse TSH ele estimula com que a glândula hipófise secrete o TRH. E o TRH vai para a tireoide e a partir daí nós secretamos o hormônio T3 e o hormônio T4. O que seria o hormônio T3? Imagina que eu pego um aminoácido chamado de tirosina, eu vou unir esse aminoácido com outro aminoácido. Eu vou colocar 3 iodos nesse cara, eu tenho o hormônio T3. Imagina que eu vou pegar um aminoácido chamado tirosina, vou unir com outro aminoácido também chamado tirosina. E aí eu coloco 4 moléculas de iodo, eu vou ter o hormônio T4. Como que esses caras funcionam no nosso corpo? Esses caras eles vão até as células dos nossos tecidos e uma vez que esses caras chegam nas células dos nossos tecidos, eles conseguem ir direto lá no núcleo da célula. Mas o único que vai no núcleo da célula e vai fazer com que ela tenha um efeito biológico, ela passe a secretar proteínas que aceleram o metabolismo, enfim, vai ser o hormônio T3. O T4 não. Para que o T4 possa exercer efeito, a gente precisa pegar o hormônio T4 e transformá-lo em T3, tá? Então basicamente seria esse o funcionamento aí como nós temos o controle da nossa glândula tireoide e como que esses hormônios eles iriam funcionar. Bom, o que o hormônio T3 e T4 faz no nosso corpo? Cara, faz de tudo, faz de tudo. Quando a gente fala de metabolismo, o hormônio tireoidiano é extremamente importante. Não à toa, pessoas que têm hipotireoidismo, elas têm o quê? Elas têm uma tendência a ter ganho de peso, a aumentar a massa corporal. Boa noite pessoal do YouTube, se puder me falar como que está o áudio, aí eu ficaria extremamente agradecido, tá?
Mais uma vez, fala se o áudio tá bom ou ruim, ou se você não tá ouvindo nada. Mais uma vez não, o que mais que esses hormônios conseguem fazer? O hormônio T3 e T4, eles acabam influenciando no metabolismo energético, então a pessoa que tem um hipotireoidismo, ela tem uma tendência a ter ganho de massa corporal. O que mais que eles têm? Essas pessoas têm. Se o metabolismo, para e pensa, ó, olha só que interessante que é isso. O metabolismo energético está funcionando, principalmente lá dentro das mitocôndrias. As mitocôndrias, à medida que elas trabalham para gerar energia, elas acabam dissipando o calor. E o hormônio T3 e T4, eles acabam estimulando ali as mitocôndrias. Olha só que interessante. Se você não tem hormônio T3 e T4, você vai ter esse estímulo das mitocôndrias, esse estímulo do metabolismo energético? É óbvio que não. Se as mitocôndrias elas não estão funcionando, como que vai ficar ali o calor, a temperatura corporal dessa pessoa? Vai aumentar ou vai diminuir? É evidente que vai diminuir. Então quem tem hipotireoidismo começa a ter o quê? Começa a ter mais, passa a ter mais frio do que uma pessoa que não tem hipotireoidismo. Show! Boa noite, Terlânio Fernandes. Quem mais estiver aí no YouTube e quiser me dar uma boa noite, ficaria muito agradecido, e mais agradecido ainda se vocês já puderem deixar o like pra mim. Nossa, agradecido tipo demais mesmo. Beleza? Que mais que a gente pode falar de hormônio tireoidiano? O mesmo acontece ao contrário, né? Então a pessoa que ela tem hipertireoidismo, ou seja, ela secreta muitos hormônios T3 e T4, o que vai acontecer com essa pessoa? O metabolismo energético dela fica acelerado, funciona demais. Essa pessoa, ela acaba tendo ali dificuldade em ganhar massa corporal, dificuldade em ganhar peso, e essa pessoa ela sente muito calor. Olha só que interessante, essa pessoa vai sentir muito calor. Tratamento de hipotireoidismo. Teoricamente, o tratamento do hipotireoidismo seria justamente você tomar o hormônio T4, por exemplo, através de levotiroxina. Então o endocrinologista vai lá, avalia, vê se é um hipotireoidismo primário, secundário ou terciário, a depender ali de qual glândula que não está funcionando. Pode ser a hipotálamo, pode ser a hipófise, pode ser a tireoide. Então o médico endocrinologista ele avalia isso e aí prescreve um medicamento, prescreve a levotiroxina normalmente. Essa pessoa ela começa a tomar esse medicamento e aí teoricamente é vida que segue. A vida ela fica normal, teoricamente. Mas na prática existe muita coisa que a gente precisa aprender ainda acerca do funcionamento do hormônio T3 e T4. Como por exemplo, imagina que a pessoa ela está tomando esse medicamento e a gente sabe que todas as células elas funcionam no mecanismo de chave e fechadura, né? Então você tem lá, por exemplo, imagina essa caneta. Você tem o receptor que é a tampa da caneta, e você tem o hormônio. A pessoa que tem hipotireoidismo, teoricamente, ela não tem o hormônio, ela tem só o receptor, teoricamente. À medida que o médico, o endocrinologista, passa lá um medicamento para esse paciente, agora nós temos o hormônio. Esse hormônio se liga lá no receptor e aí a célula ela tem a vida normal. Isso na teoria, mas na prática você pode ter ali algum defeito nesse receptor também, tá? E isso acaba sendo uma incógnita, algo que a gente precisa ainda estudar acerca de hipotireoidismo. Já do ponto de vista nutricional da coisa, né? Existem algumas coisas. Peraí que tem um cara passando com uma moto com motor de britadeira. Do ponto de vista nutricional da coisa, existem alguns, como que eu posso dizer, alguns cuidados que nós podemos ter com a nossa glândula tireoide. Pessoal, essa é a nossa live semanal que ocorre todas as quintas-feiras às 20 horas. Anota na sua agenda, toda quinta-feira eu tô aqui para conversar com vocês. Eu tô falando de tireoide para vocês porque era que eu estava estudando alguns minutos atrás. Mas se você tiver qualquer dúvida sobre nutrição, manda aí que eu tento
responder, tá? Eu tô falando porque, cara, vocês não perguntaram nada, então eu vou falar o que eu tava estudando, que é bom para o meu, até pro meu raciocínio, é um exercício pra mim isso. Lembrando que a gente está com transmissão aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Se você puder ir pro YouTube, você vai me ajudar demais. Quem tá no YouTube e puder deixar o like, me ajuda demais. Aliás, quem tá no Instagram puder deixar uns coraçõezinhos, também ajuda muito.